Bom, para esse videozão de hoje aí, né? Como se fosse um pré-jogo, certo? Vou colocar um pouco aí do Band Esportes, né? Para dar um contexto melhor, para a gente ficar mais alinhadinho aí do que vai vir para essa partida. Então, vamos junto, vamos ver esse videozão aí para depois a gente comentar um pouquinho de como vai ser hoje, beleza? Corinthians. Que enfrenta o Criciúma em Itaquera. Vamos colocar na tela aí o provável Corinthians, Vessone. Aí, tem estreia, hein? Hugo Souza, goleiro, estreia. Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Hugo ou Bidu. Mais estreia, Alex Santana, hein? Ou Bidon, Ranieri, Garro, Romero, Yuri Alberto e Wesley. É isso? É isso. Os dois estreiam, é? É, a possibilidade real dos dois, pelo menos treinaram algumas vezes os dois ali como titulares. O Fagner está de volta depois de 49 dias, praticamente 50 dias. O Fagner está de volta, então a gente está imaginando ele começando no banco exatamente por esse período parado. Tem uma questão na zaga que é o Félix Torres rodando, ficando fora. O Gustavo Henrique retomando a posição de titular. Não sabemos se é só uma opção do Ramon Dias, é alguma coisa, uma ideia nova que ele tem de fazer essa dupla Kaká e Gustavo Henrique sem o Félix. Na esquerda é o famoso, quando você joga o Hugo, que é o Bidu, quando joga o Bidu, você quer o Hugo, então o próprio treinador acho que vai testar e vai ver o que ele faz. Ranieri e Garro não tem muita discussão, e aí a possibilidade do Alex Santana, entrou no bid ontem, enfim, liberado, anunciado, 29 anos, o Corinthians não explicou para o torcedor quanto pagou para o Atlético Paranaense, e é sempre muito preocupante, né, porque o Atlético Paranaense nunca cobra barato, nunca libera ninguém de graça, e o Corinthians na situação que está dá medo, né? Sei lá, daqui a pouco surge lá. Apesar, lá no Paraná estão dizendo que foi 2,5 milhões de euros, tá tudo bem, mas eu queria muito que o Corinthians fosse transparente com o seu torcedor. E aí não falou quanto foi o valor. Daqui a pouco pinta lá 5 milhões por 1% dos direitos. Sabe assim, umas loucuras que o Corinthians... Então dá sempre medo com essa falta de transparência aí da gestão. E aí o Bidon ficaria no banco. E na frente não tem muito o que fazer, você teria só no máximo o Pedro Henrique ali, como jogador de lado, não tem muito mais opção, eles estão buscando ainda atacante de lado, é o famoso que tem para hoje. E em volta daquele gramado ali é o que vai ter de novo para ajudar, para tentar fazer a parte. Tem poucos ingressos ali sobrando ainda de Oeste, que são os mais caros, né? 250, 300 pau, no prédio mais chique ali, mais caro do estádio. O restante está tudo esgotado, então o torcedor deve dar um público acima de 40 mil, ou muito próximo disso, e é o torcedor tentando fazer a sua parte. Torcedor que dos 12 pontos que o time tem no Brasileiro, só 10 foram conquistados diante da sua torcida, então acho que essa é uma boa esperança numa estreia do Ramon Dias. Isso que a gente está mostrando é interessante, porque a comissão técnica preferiu treinar no domingo lá em Itaquera. Porque você imagina, o Alex Santana nunca... Claro, já deve ter ido aí como adversário, mas não conhece muito ali profundidade do campo, tudo mais. O próprio Hugo Souza também foi como adversário pelo Flamengo, mas também não está acostumado. E, sobretudo, toda a comissão técnica. Ramon Dias, seus 3 auxiliares. Também o estádio... Eles foram uma vez com o Vasco e ainda o Corinthians tinha tomado uma punição. E aí foi jogo sem torcida. Então, para eles terem ido aí, enfim, também acho que foi uma ideia interessante trabalhar no domingo aí no estádio e não no CT, já podendo meio que avizinhar ali em relação à terça-feira que teria o jogo. Então é isso, é um Corinthians pressionado, precisando ganhar muito, e é daqueles jogos que eu considero acessíveis, assim, porque o Corinthians está tendo muita dificuldade, são 18 jogos contra times da Série A e só 2 vitórias. Está claro que o Corinthians está com um nível que ele não está sustentando a Série A, mas o Criciúma, eu imagino, dentro de casa, ser um adversário acessível para os 3 pontos. Muito bem, a galera já está mandando mensagem aqui para a gente. O André Martins fala, o Criciúma ganha hoje, o Ramon diz, cai no vestiário. Não vai falar isso. Calma. E o Leonardo Santos, que está sempre com a gente aqui, fala que a cadeira do Gabriel é tipo uma cadeira elétrica. O cara senta aí na cadeira do Arnaldo. Ô, Gabriel, estreia de alguns jogadores do Corinthians, do Hugo, do Alex Teixeira. Alex Teixeira eu acho bom jogador, mas tudo meio no atropelo, né? Vai chegando, com o técnico chegando, treinou lá
no estádio para ver como é que é. O Corinthians tentando aí se salvar, se recuperar. Acho que o Hugo, por si só, Tironi, é um cara que já chega muito motivado, né? Ele já chega querendo. Então, acho que pode ser um cara que, pela coletiva que a gente viu dele, ele vai querer pular essa etapa, ele vai querer atropelar para jogar o quanto antes mesmo, porque o Donelli é um cara que é muito questionado. O Bessone sabe muito bem disso. É um cara que não passa tanta confiança, então talvez é esse goleiro que faz sentido ele estar pulando essa etapa, entre aspas, para jogar o quanto antes. E aí, Massa? E tem mais o Alex Teixeira. O Hugo Souza, Alex Teixeira, Alex Santana. Cara, eu sempre gostei do Alex, eu acho que é um bom jogador, acho que é um cara que vai dar um volume importante para o meio campo, mas a questão da escalação me parece ainda o time, ele está mantendo o que o treinador anterior fez, né, que é manter os 2 pontas abertos. Eu não sei se isso é o melhor para o Corinthians nesse momento, mesmo jogando em casa, porque faz algum tempo que eu estou falando isso aqui, né? Esse time grande que está nessa situação, cara, lá embaixo, precisa parar de tomar gol, né? Então, você, de alguma forma, se arriscar, vai ter que se arriscar, vai ter que sair, a torcida vai estar em cima, vai empurrar o time para frente e tomar gol é muito ruim. Então, acho que o Corinthians precisa buscar uma consistência defensiva. Eu voltaria com o Garro e também o... Como é o nome dele, aquele menino que veio do Coronado. E deixaria o Wesley no banco. Olha que loucura que eu estou falando. Para ter o Romero como segundo atacante. Jogaria com 2 linhas de 4 e 2 atacantes, com o Romero fazendo essa função de segundo atacante. Não gosto do Romero pelo lado, ele não aguenta mais fazer os 30 metros, o vai e vem. Então eu tenho essa preocupação com relação à forma do Corinthians jogar. Alguma coisa tem que ser tentada, alguma coisa tem que ser mudada. O Corinthians precisa parar de tomar gol para não minar a confiança. Não adianta estrear técnico novo, não adianta fazer essas modificações se você não buscar um jeito de jogar que seja consistente até o final do ano. Né? O ano do Corinthians está praticamente muito prejudicado. Claro, vai ter as Copas estão aí, vai ter o sorteio quinta-feira da Copa do Brasil. Né? E o Corinthians pode, de alguma forma, pelo tamanho que tem, se virar nas Copas. Mas a prioridade é sair lá de trás no Campeonato Brasileiro. O raça corintiana aqui, é o Juanito Monteiro, ele fala o seguinte, Vessone. Sentar o Bidon, que é ótimo jogador, para dar titularidade para o Alex Santana, me parece um equívoco. Não sei o que acontece com esses caras. É uma dificuldade para deixar o moleque bom jogar, ou colocar para jogar. O moleque estava roendo o osso e jogando bem, agora vai para o banco. Não sei se a explicação é essa, mas tem a ver com a situação do Corinthians, né? Quanto mais jogador cascudo em campo, menos vai sentir a pressão do momento. Tem isso, tem a ver. A bronca dele é uma bronca de boa parte da torcida. E eu entendo os torcedores, porque realmente o Bidon é um menino muito talentoso. Eu, sinceramente, se ele não sair nessa janela, da próxima ele não passa. E é coisa de 20 milhões de euros, pelo menos, um menino desse daí, pelo talento que ele tem. O que acontece é assim, além de ter essa parte da experiência que você está dizendo, numa condição normal, ele não era para ter essa sequência que ele está tendo. No Palmeiras, isso não aconteceria. Vai lá, moleque, só tem você, vamos lá, resolve, joga todo jogo. Ele saiu da base muito, muito magrinho. Quando você olha ele, você percebe que ele tem que melhorar muito a condição física dele. E ele só conseguia jogar, só está conseguindo jogar porque ele é muito diferente. Então, quando ele é muito inteligente, se é muito diferente, a sua parte física, que é o que o futebol pede hoje, essa intensidade, são pequenos duelos o tempo inteiro em campo, é trombada com trombada, é ombro com ombro. Só que ele, ao receber a bola, ele já raciocina, já põe no próximo, já dá o passe entre linhas. Ele não deixa nem a marcação chegar nele, porque se ele não fosse assim, ele não estaria nem jogando. E o que eu acho, a comissão técnica está querendo, sinceramente, o Alex Santana é um cara muito forte fisicamente, dar uma encorpada nesse meio de campo, respirar um pouco o Ranieri, que está tendo que sair com dor no joelho todo o jogo, não aguenta, ele não está terminando nenhum jogo, porque está sobrando muito para ele marcar. Até por conta do 4-3-3 e tal, tá sobrando muito, ele tá claramente desgastado. E o Bidon, no mundo normal, era para entrar com calma. Agora entra esse jogo, no próximo não, entra no segundo tempo do próximo. Só que estava sendo muito atropelado, um menino de 18 anos
e que só está ainda fazendo todo um trabalho de suplementação alimentar, aquela coisa toda para o garoto que vem da base muito mirrado ali, muito magrinho, ganhar, e sobretudo no meio de campo, né, que é bem necessário os caras terem corpo. Então, eu entendo a bronca do torcedor, também não me parece fazer sentido, só que existe um contexto maior que eu acho que o Ramon começa a pensar nele, de encorpar um pouco mais o meio de campo, dar um pouco mais de marcação, respirar um pouco o Bidon, respirar um pouco o Ranieri para ajudar a marcar. Mas lembrando que o Alex Santana não é um volante, ele é um cara que vai à frente, que tenta fazer gol, ele tem uma característica de Paulinho ali, ele não é só marcador, pelo contrário. Aliás, o 1-0, por exemplo, que o Palmeiras elimina, o Atlético Paranaense elimina o Palmeiras da Libertadores, o gol é dele, na Arena da Baixada, 1-0, para levar alguma vantagem lá para o Allianz Parque. Então é um cara que tem chegada, mas eu acho que a tentativa é um pouco isso que eu falei. Tem gente aqui, o Matheus Basso fala, fim da passagem do Alex Santana aqui no Furacão, aqui ele é do Paraná, foi muito ruim, errando muito, entregou alguns gols que complicaram a vida do Atlético. Ele tinha perdido, né, lugar no time, já não era mais titular. Acho que era o Christian, né, que é o titular do time. Então. Ele tinha perdido a vaga de titular há um tempo, de fato estava na reserva. Agora, o Gabriel, o Massini falou aqui de fazer um rearranjo no time, pôr mais gente no meio campo e tudo mais, consistência defensiva. Olhando para o Ramon Dias, não é exatamente a característica do trabalho dele. Basta ver o Vasco, né, que tomava gol à beça, tomou 340 gols lá do Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca. Não é o tipo de jogo dele, né? Nunca foi. Não é, mas ele é um técnico que chega para ser esse bombeiro do Corinthians, e aí talvez ele vai ter que mudar um pouco essa característica de formação dele, porque tem uma fragilidade já exposta defensivamente o time do Corinthians, então é um time que toma muitos gols, e chega um técnico que não é exatamente o cara que vai fazer o time zerar o saldo de gols do adversário, né? Então é um técnico que vai ter que também ter um rearranjo de assim, claro, posição tática do seu time dentro de campo, e isso é a principal dor de cabeça talvez do corintiano, né? Em casa, jogando em Itaquera, ainda assim é um time que cede muitos gols quando não poderia ceder, né? Porque Itaquera sempre foi a fortaleza do Corinthians, era onde o Corinthians Brasileirão era implacável, foi campeão. E esse ano não vem sendo assim como em anos anteriores também é verdade, mas esse ano não vem sendo um time que é tão implacável em casa. Então a gente vê o jogo do Vitória também, que são gols em fragilidades muito expostas do Corinthians, né, em erros assim até grotescos, pensando dentro da área, assim, jogando em casa. É um gol que você toma no Barradão, beleza, mas assim, tomar em casa contra o Vitória um gol numa característica daquela é uma coisa que obviamente, quem paga ingresso, o torcedor vai ficar puto, revoltado com essa história toda, porque é um gol que não se toma. E aí, acho que é a principal lacuna do novo técnico agora, tentar organizar a casa, tentar achar um bom goleiro que é o Hugo Souza, pode ajudar, pode também fechar o gol, fazer boas defesas para tentar colaborar com o time do Corinthians, mas a zaga principalmente, esse esquema tático dele tem que ser bem postado para conseguir tirar o Corinthians, quem sabe, do Z4, né? O Corinthians está confirmando aqui, o Corinthians tomou 22 gols. Sim. Como que um time se sustenta para se recuperar no campeonato tomando gol assim? Eu também acho. Não se sustenta, cara. Não tem. A característica do Ramon não é essa. Acho que esse era o meu ponto. Aí é o saldo quem contrata, é o segundo né, pior, né? Só o Fluminense menos 12. Menos 10. O Corinthians menos 10 e o Atlético de Goiânia menos 10. São os dois, os três piores. Né? Bruno Pellegrini fala, será que não há um técnico na face da terra que jogue sem ser no 4-3-3? Pergunta ele. Então, o Corinthians fez 12 gols no campeonato, tá? Também é pouco. Mas, se você continuar com essa média de gol tomado aqui, gol sofrido, não vai sair lá de baixo, cara. Essa que é a minha questão. Então, contrata o treinador, porque o treinador tem experiência, o Ramon Dias e tal, o filho dele é o cara que vai arrumar taticamente o jogo. Deu certo com o Vasco escapou, isso é importante lembrar, o ano passado, né? Escapou lá no final. Mas me parece assim, que falta uma convicção do que esse time pode entregar, o que esse elenco pode entregar. Entendeu? Se o Ranieri sai com dor no joelho todo jogo, se justifica entrar o Alex, porque o Bidon pode ser o cara a troca. Entendeu? Você traz um pouco o Alex um pouco mais para trás. Ou se você estivesse jogando com 3 jogadores no meio, lembra do 4-3-1-2 do Zagallo? Não sei porque os técnicos abandonaram esse esquema, gostava dele.
Porque você tinha um volante perto da zaga, da linha defensiva, 2 caras, volantes que saem para o jogo mais para o lado, formando um losango no meio, com o Garro, que seria que é a única disponibilidade técnica desse time do Corinthians é o Garro, né? Esse sistema que ele falou, o mais famoso dele no Corinthians foi do Mano. O Mano deixa o Corinthians na liderança para ir para a seleção brasileira. 4-3-1-2. Ele jogava com Jusilei, Ralf e Elias. E aí Bruno César, esse enganche que ele está falando, que os argentinos chamam de enganche. E na frente, Dentinho e Arley, ou Ronaldo e Arley, ou Ronaldo e Dentinho, ali ficavam revezando 2 de 3, mas era 4-3-1-2, exatamente Mas esse. olha a força desse meio campo, né? Repete aí. Ralf, Jusilei, Elias, impressionante. Jusilei e Elias. Uma chegada dos dois. Isso, chega junto, bola aérea fortíssima. E era o Jusilei indo para a seleção, não era o Jusilei que terminou aí carreira. Jusilei Tirone, não eu, não o Jusilei Massa. Entendeu? Então, cara, eu acho que na minha vida, se fosse eu jamais, não teria nem a chance. Mas imagino que a direção do Corinthians teria que ter conversado com o treinador, né? Mas não vai. A única coisa é que agora, para jogar nesse sistema, só tem os 3 agora. Porque chegou um, senão só teria 2. Então agora você não tem nem muito reserva. Você fica sem reserva. Você fica sem reserva. Você fica sem reserva. Tá vindo aí o Charles da Dinamarca, mas nem chegou ainda, nada. Tá fazendo pré-temporada lá, enfim. A gente nem sabe essas coisas. Nada ainda do Charles? Não, ainda nada. Fez até no sábado, participou lá de um jogo treino dos caras. Deve estar desenrolando o documento. Ele falou, vai treinando enquanto... Agora, vem cá. O meio campo com Ranieri, Charles e Alex, cara, para fazer gol nesse meio campo, né? Então, é isso que eu tô pedindo. Um pouquinho mais de consistência defensiva. Agora, para começar a andar, né, cara, o Gabriel é novo aí, não sei se ele já passou por isso, já dormiu em casa com goteira? Não, né, filho? Então, você é bem-vindo, eu já. Então é assim, você põe uma canequinha onde sempre cai a água. Aí dá uma chuva, a água é um negócio terrível. Ela vai pra cozinha, aí você vai lá põe uma bacia na cozinha. É o Corinthians, cara. Precisa parar a goteira, cara. Precisa parar, arrumar o teto pra parar de chover dentro de casa. Eles queriam um ar-condicionado que era o Balotelli antes do teto. É bem isso. Arrumar a casa. Balotelli e diante disso que o... Balotelli é trocar o abajur. Sim. Entendeu? Tocar o lustre. Sim, bota um lustre novinho lá e cai água pelo lustre. E o que o Massa tá dizendo é importante, do parar de tomar gol e tal, exatamente por conta do ataque. O Corinthians tem o segundo pior ataque do campeonato, com 12 gols, ele só perde para o Grêmio. O Grêmio marcou 10. Então, se você marca pouco gol, a sua chance de vencer é se você não tomar. Uma coisa é aquele galo doido lá do Ronaldinho. Beleza, eu tomei 2-0, tinha qualidade, vou lá e devolvo 2-0. Mas quando você precisa jogar no limite o tempo inteiro, porque você não sobra não pode tomar gol, ofensivamente, cara. A sua vitória tá 1-0 e olhe lá, Sim. hein? Porque senão você não vai ganhar. Você não vai sobrar contra ninguém. Tomei aqui uma... Fala. Desculpa, Tiras. Não tomar gol começa a te dar uma consciência, uma consistência, uma confiança, né? Porque nesse momento, olhando para a tabela, não adianta o Corinthians achar que vai chegar no 10º lugar em 2 rodadas. Não vai chegar. Ele precisa, né, solidificando, precisa colocar o véio da rosca, precisa fazer a coisa parar, estancar a sangria. Entendeu? Sim. Eu tomei aqui um cartão amarelo. De quem? Do cinéfilo vascaíno. Garoto. Tirone, só porque o programa é voltado para o público paulista, você acha que tem o direito de fazer mau jornalismo? Falando de times de outros estados, o Vasco fez 2 partidas sofríveis contra o Nova Iguaçu, mas foram 1-1 e 1-0. Não foram 400 e tantos gols. Você tem toda a razão, meu caro cinéfilo vascaíno. Em contrapartida, no Campeonato Brasileiro do ano passado, o Vasco teve a 6ª pior defesa, sofreu nada menos do que 51 gols e teve um saldo de menos 10. Não querendo sair em defesa do âncora, mas lembrando, e ele é vascaíno, ele vai lembrar o que o Léo Jardim fez naquele dia contra ele pegou fez 28 bolas. Ele fez 12, ele foi para a seleção do Dorival. Ele foi para a seleção por causa daqueles jogos ali, de tanta defesa grandiosa que ele fez. Então, você pode falar. Não, então é isso.
O contexto foi de um amasso mesmo Não, que tomou. Você tem razão que não tomou 400 gols, eu exagerei, isso. evidentemente. Mas o Nova Iguaçu. Vamos combinar que o time do Vasco, do Ramon Dias, não era exatamente um time como o que deseja o Massa, defensivamente sólido. Não era o caso. Por isso que a gente está debatendo aqui se ele pode fazer isso no Cara, se Corinthians. fosse o meu time, eu traria de volta o Catenaccio. 3-6-1, acabou a história. 3 zagueiros, 5 volantes, um meia e um atacante correndo lá na frente. Arnaldo é você? Não, o Arnaldo... Como é que ele faz? Lucas Felipe, acho ok o Ramon manter o esquema nesse primeiro jogo. Com o tempo ele deve impor o esquema dele. Hoje é muito mais uma mudança de postura do que de tática. E a presença do cara lá, né? Acho que essas mudanças então, sempre... Mas isso é tão pouco, né? Porque se não ganha, não adianta nada mudar a postura. Mas o jogo hoje tem um negócio assim. O que ele tá dizendo, que eu acho que pode ter razão, porque depois joga só no domingo. Então amanhã, por exemplo, você faz a recuperação dos caras, você vai ter, na teoria, quinta, sexta, sábado, já são 3 treinos. Então, aí eu acho que você consegue, vou mudar para um 3-4-3 que ele também gosta. É alguma coisa diferente. Mas ele tem 3 treinos depois, além de recuperação e mais 3 dias. O 3-4-3, em tese, equilibra melhor. Talvez seja o esquema que eu mais goste, mas é o que equilibra melhor o time, né? Porque você pega todos os setores do campo, você consegue ter, com a variação que o jogo está em movimento, né? Não é Pebolim, nem... lá em Porto Alegre é Fla-Flu, sabia? Fla-Flu. E lá no Rio é Totó. Isso. Então, o jogo não é estático. Então, se você tem 3, o adversário te ataca com 2, quando lá 1 ou 2, certo? Se você tem 4 no meio, você vai no mínimo igualar a condição do adversário. E 3 na frente, você impede que o time adversário tenha 1 a mais no meio. Porque se você ataca com 3, tem que defender o adversário com 4 no mínimo. Então, é um esquema que um jeito de ser, de atacar e de defender, que pode equilibrar mais o time. Eu gosto do esquema, mas o meu time, Vessa, seria o 3-6-1. É o time aqui do Lucas também, ó. Lucas Felipe, gosto do 3-6-1, do Massini. Donelli, Torres, Gustavo Henrique, Kaká, Fagner. Ranieri, Bidon, Hugo, Garro, Coronado e Yuri Alberto. Como é que é? Fala devagar aí. Vamos lá. Parece o Silvério. Donelli. Ele tirou o Hugo no gol. Torres, Gustavo Henrique, Kaká, Os 3. Fagner, ala. Ranieri, Volante. Bidon, outro ala. Hugo. Lateral esquerdo. Hugo, lateral esquerdo. Jogar na esquerda. Vai dobrar? No meio, Bidon no meio, entendeu? Tá dobrando o lateral? Garro, Coronado e Yuri Alberto. Tá dobrando o lateral pela esquerda. Não podia por mais uns volantes, não? Mais um volante, É um tirando... 3-6-1 ou É que ele preferiu pôr o Coronado e Garro juntos. Sim. Pra pôr um volante, você tiraria um dos dois, entendeu? O Pablo... Salve, galera. É isso daí. Então, vimos aí esse vídeo aí do Band Esportes. Utilizei um resumo aí do que está por vir aí, né? Nessa noite de terça-feira. Daqui a pouquinho começa o jogo, né? 9 horas aí a gente já começa aquela força positiva, né? E vamos torcer junto. Eles passaram aí, explicaram, né? Fica melhor pra gente entender mais o contexto do que tá por vir aí do time do Ramon Dias, né? Que eu tô confiando bastante. Comecei, inclusive, a gravar meus vídeos já sempre falando que tô confiante pra caramba que o Corinthians vai sair dessa e que esse técnico com certeza vai ajudar a gente a sair dessa, com certeza. E tivemos notícias durante o dia todo, até que falei pouco, mas assim, né, pelo time que estamos vendo aí, vamos ver o que vai acontecer. A gente só vai saber na hora mesmo, né? Um pouquinho antes a gente vai ver a escalação, mas parece que com certeza vai haver mudanças, né? Eu não gostei muito nessa parte do Alex Santana no lugar do Bidon, mas fazer o que, né? Ele tá chegando agora, ele tá conhecendo os jogadores, ele acha que o Corinthians tá precisando de força física. Ele tava lá no jogo contra o Vasco, apesar de eu achar que o Bidon no jogo do Vasco foi o melhor em campo, mas ele acha que precisa de força física. Então a gente entende, ele tá chegando agora, vamos ver quem vai se destacar
né, durante os treinamentos, é muito novo, muito pouco tempo de treino, então não dá pra pegar direitinho. Mas se o Bidon realmente destacar igual a gente acha que ele joga, ele vai conseguir a vaga dele. Assim, muita gente acha que ele deve jogar no meio campo. Eu acho que ele serve como meio campo sim também, né? Fica difícil porque a gente tem Garra e Coronado. Provavelmente Coronado já vai ficar no banco, a gente já não queria isso também, né? Romero eu não entendo no time titular. Só o tempo vai conseguir fazer ele mudar algumas coisas ali no time, né? Tem mais jogador chegando. O Alex Santana, que provavelmente joga no lugar do Bidon, ele bidou ontem, né? Às 7 horas. Então ele tá apto a jogar. Hoje, pela tarde também, provavelmente já vai bidar o André Ramalho, né? O bidou, não sei direitinho informar, mas sei que ele já assinou, já tá tudo certinho, já tá bonitinho, já foi, né? Já apareceu aquela ilustraçãozinha com ele lá todo pá. Então é isso mesmo. O cara parece que é bom jogador. Vamos ver nos treinos se ele vai se destacar ao ponto de desbancar, né? Félix Torres, Kaká, Gustavo Henrique, que também tá aparecendo no time titular. Eu não sei qual é o motivo do Gustavo Henrique estar no time titular, mas a gente vamos ver, né? Provavelmente por causa da altura, né? Que é o diferencial dele é a altura, porque ainda não vem mostrando um bom futebol para estar no time titular. Então, sim, eu gosto do Félix Torres. É como eu disse no outro vídeo, ele não é muito bom de ficar dando combate direto. O negócio dele é bola no chão e a bola tem que chegar mascada para ele poder só finalizar o corte ou algo do tipo. E é o que tá faltando ali na frente da nossa zaga, né? Que o Raniel, não sei se ele tá cansado ou não, ele não tá com a pegada. Então, tipo, os caras estão chegando nos nossos zagueiros com facilidade. E na velocidade a gente vai perder. O mais rápido ali é o Kaká, né? Mas o Kaká sozinho não faz verão, né? Então vamos esperar para ver como é que vai ficar essa zaga aí, porque é o nosso ponto mais fraco hoje. Desde assim que eu acho que o ataque é o mais fraco. O ataque tá mais fraco. O time tá inteiro fraco. Mas ele vai ter que alinhar muito isso daí. Tem que treinar muito. Treinar a saída de bola, que, meu, pra mim é essencial. Sem uma saída de bola, meu, sem chance, cara. Sem chance. O time não sobrevive com a saída de bola. E vamos ver se o Hugo joga. Eu acho que o Hugo vai jogar hoje também. Então deve melhorar nisso também, né? Deve melhorar nisso com o Hugo ali. Deve melhorar com os pés, porque o Nelly já viu que é um pouco fraco com o pé. O moleque novo já deveria estar treinando isso a exaustão. É o que eu faria. O goleiro moderno tem que jogar com o pé hoje. Não tem jeito, mano. Os antigos que jogava, destacava por causa da técnica com o pé, imagine hoje. Hoje tem que ter, não tem jeito, né? Então vamos, ó. Como os caras falaram aí, é um jogo muito difícil. O Criciúma não é bobo. Vai esperar a gente vai ter que jogar. Espero que ele tenha conseguido colocar o mínimo do que ele quer, né, em campo hoje. E vamos ver, né? Vamos ver. Tomara que dê tudo certo. Tá bom, galera? Vamos rezar pra dar tudo certo. Hoje vai ser uma vitória, tenho certeza. E pra gente embalar de vez. Vamos ganhar do Bahia e vamos ganhar também aqui, acho que é o Grêmio, né? Então, é isso aí. Tamo junto. Vai, Corinthians.